A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas as principais novidades do mundo automóvel, como sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo, como é que estás? Como é que foi essa semana? Lindamente, Rafael. Ora bem, fico contente. Foi ótima. Ainda Quer bem. dizer, ótima na medida do possível. Na medida do possível. Sentindo um amargo de boca cada vez que vou à bomba de combustível. Precisamente as guerras no Médio Oriente fazem disparar o preço dos combustíveis, com ênfase no diesel. Será que este conflito com o Irão está a liquidar os motores a gasóleo ou será que vão conseguir sobreviver? É a pergunta, a premissa do programa de hoje. Alfredo, o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, seguidos pelo bombardeamento dos iranianos aos países vizinhos no Golfo, provocou mais um aumento do preço da gasolina, sobretudo do gasóleo. Por que é que isto aconteceu e até que ponto é que esta situação contribui para possivelmente matar os motores a diesel? Olha, chamaste bem a atenção que o gasóleo aumentou muito mais do que a gasolina. Quem tem carros a gasóleo já notou isso logo no primeiro dia. Mas há muita gente que não percebe porque é que o gasóleo são ambos derivados do petróleo, ou seja, aqui é um processo de refinação em que sai tudo da torre de refinação, tudo por ordem, digamos assim, e o gasóleo sempre foi mais barato, e porque agora está mais caro. Isto tem a ver, sobretudo, com a parte industrial, não só portuguesa, mas europeia, uma vez que o gasóleo exige um processo de refinação do petróleo muito mais complexo, e a generalidade dos países europeus, e Portugal também, opta por importar o gasóleo já pronto a abastecer, portanto, produto final. Devido à guerra, o incremento nos custos de transporte e dos seguros, uma vez que as seguradoras, vá só saber porquê, não apreciam o facto dos seus petroleiros poderem levar com o míssil em cima, fez aumentar o preço. Em relação à competitividade do gasóleo, os motores, é bom lembrar que os motores que queimam este tipo de combustível já chegaram a ter, calcula tu, Zé Rafael, 70% do mercado. 70% dos veículos vendidos tinham motor a gasóleo. Depois, em 2010, por exemplo, para não ir mais longe, há 16 anos, ainda mantinham 50% das vendas. Hoje ficam-se pelos 9%. E com estes aumentos do preço do gasóleo, apenas vão acelerar ainda mais o abandono do diesel por parte dos automobilistas. Alfredo, num passado não muito distante, recente até, chegou a falar-se na possibilidade de se fazer combustível a partir de hidrogénio verde e também de carbono capturado da atmosfera. Estas podem ser soluções em cima da mesa para se obter gasolina e gasóleo mais baratos ou é um cenário ainda longe de se tornar uma realidade? Olha, eu, teoricamente, até porque acho piada ao conceito, sou um fã dos combustíveis sintéticos. Mas só teoricamente. E porquê? Os combustíveis sintéticos têm a vantagem de poder ser fabricados em qualquer lugar. E eu, tu e quem nos ouve, veria com bons olhos a possibilidade de termos que deixar importar petróleo do Médio Oriente, da Venezuela, da África, de onde quer que seja. E porquê? Porque numa fábrica, num laboratório de grandes dimensões, podíamos misturar, em percentagens corretas, claro está, hidrogénio verde, ou seja, produzido através da eletrólise da água, mais limpo não há, com o carbono que é capturado da atmosfera, o que é um serviço que se faz, que é sempre bem-vindo, juntando tudo e permitindo que Portugal, por exemplo, deixe de importar 5,5 mil milhões de euros anualmente em combustíveis fósseis, o que representa, por exemplo, só para termos uma ideia, 1/3 do total que gastamos em saúde. Isto era uma excelente notícia. Sucede, qual é a parte negativa da história e é aquilo que me leva a não apreciar a solução dos combustíveis sintéticos. É que o sucesso tanto do gasóleo como da gasolina, e como vemos agora,
depende muito do seu preço competitivo, do seu preço baixo. E os especialistas dizem que o e-fuel, com a tecnologia atual e nas quantidades que se fala, os combustíveis sintéticos podem custar cerca de 50%, de 20% a 50% mais do que os combustíveis tradicionais. E isto, obviamente, afastaria qualquer interesse por parte dos potenciais condutores com veículos com este tipo de combustível. Ou seja, serve para os carros clássicos, serve para coisas muito específicas. Estou a imaginar, por exemplo, os bombeiros, uma série de serviços que são imprescindíveis e não podem depender da rede elétrica nacional, mas não para toda a gente e, sobretudo, não para aqueles que pagam os combustíveis. Alfredo, com o preço do gasóleo, que antes da guerra era inferior ao da gasolina, a estar agora a subir e a ser mais elevado do que o da gasolina, quem é que são os grandes beneficiados neste mundo dos combustíveis? Se é que existe, são o quê? Os motores com carro a gasolina, os elétricos, os híbridos? Há aqui alguém que possa clamar vitória? Olha, como falámos há pouco, os veículos a gasóleo já lideraram de forma esmagadora ao mercado. Porém, há muitos que vêm sendo ultrapassados pelos híbridos e pelos híbridos plug-in. Sobretudo os híbridos, porque conseguem consumos idênticos, ou até às vezes mais baixos. Aqui estamos a falar dos custos de utilização. Pelo que este incremento do preço do gasóleo apenas vai afastar mais clientes. Os híbridos são cada vez melhores, com consumos mais baixos, como falei, enquanto os híbridos plug-in oferecem cada vez uma autonomia maior em modo elétrico, isto apesar das grandes baterias que permitem este argumento fazerem elevar e muito o peso e o preço. Deixei de fora os elétricos, que continuam efetivamente cada vez mais interessantes, existindo, por exemplo, hoje no mercado diversos modelos com autonomias entre 800 e 900 km, o que deixa de ver uma autonomia em condução mais rápida e despreocupada sempre superior a 600 km, o que é bom e algo nunca visto no mercado. E depois, para cativar igualmente os interessados, a rapidez de carregamento também tem melhorado. Portanto, já não estamos naquela fase da 1 hora e tal. Bem, então já não estamos na fase das 2 horas iniciais. Nem na 1 hora e qualquer coisa, que ainda há bem pouco tempo era frequente. Uma vez que estes mesmos modelos de que te falei, os tais com a mega autonomia, necessitam apenas de 15 minutos ligado ao posto de carga, mal dá para um café, para armazenar energia suficiente para percorrer mais de 300 a 400 km. Mas os automóveis elétricos, Alfredo, já conseguem servir todo o tipo de automobilista ou só aqueles que conseguem carregá-los em casa? Olha, lamentavelmente ainda não. Portanto, há os fãs dos elétricos que utilizariam esse tipo de tecnologia independentemente dos custos, da dificuldade de carregamento e por aí fora, mas a verdade é que para o português médio os elétricos ainda têm algumas limitações. E não é só ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é apenas pelas falta de pontos de carregamento, se bem que existam zonas mais bem servidas do que outras em termos de pontos de carga. O maior problema, na minha opinião, é o preço elevadíssimo do quilowatt-hora fornecido pela rede pública, em carga rápida, portanto, o vulgar DC. Uma vez que Portugal pratica dos preços mais elevados na Europa, o que é lamentável e incompreensível, tanto mais que a eletricidade vendida em casa, ou seja, a eletricidade para fazer um café, consumo interno, cozinhar, etc., aquecer a água do banho, tem um preço competitivo face à média europeia, mas não a eletricidade fornecida através dos postos de carga, o que é incompreensível, uma vez que é a mesma. Estamos a falar da mesma eletricidade. Daí que os elétricos são ideais para quem pode recarregá-los em casa ou na empresa, onde a energia é barata, uma vez que na rede pública é estupidamente elevada. Está-se a tentar ultrapassar esta situação, mas até agora ainda não vi nada, continuo à espera. E como é que estamos no que diz respeito à paridade entre preço e custo de utilização de veículos com motores a combustão e veículos elétricos? Olha, aí também se tem evoluído, uma vez que já há paridade nos veículos, aqueles veículos que nós consideramos topo de gama, são automóveis com cerca de 5 metros de comprimento,
E também há paridade nos veículos, nos modelos de médias dimensões, entre 4,5 metros e 4,7 metros. É o segmento D, digamos assim. Os modelos mais pequenos têm apenas um representante que se bate em preços, que é o Dacia Spring, mas é um carro muito pequenino, é um veículo elétrico que nasceu não para servir o cliente europeu, apesar de o fazer, e aí figura sempre entre os mais vendidos a particulares, portanto não a empresas, mas eu dizia-te isto porque este ano, final de 2026 e 2027, vão surgir uma série de modelos elétricos por menos de 20 mil euros. Isto sim vai democratizar a tecnologia e vai torná-los mais interessantes para muita gente, contando que alguém resolva o preço do quilowatt-hora na rede pública de carga. Ora bem, veremos como é que termina essa situação. Será certamente tema também aqui na Operação Stop. Por esta semana, Alfredo, estamos despachados, digamos assim. Marcamos encontro de novo para a próxima semana com mais novidades sobre o mundo automóvel. Até lá, um grande abraço. Abraço, Rafael. Mind the gap.